seu povo. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é dia de Santa Teresa Benedita da Cruz, que é chamado o nome de nascença Edith Stein. Ela se converte, ela é judia, ela se converte, professora, filósofa, ela se converte e aí entra no Carmelo. E lá no Carmelo ela sofre o martírio, o campo de concentração na Segunda Guerra, junto com as irmãs que viviam com ela naquele Carmelo. Mas, como a gente tem feito essa semana, por conta do Dia dos Pais, domingo, e por causa também da Semana da Família, a gente vai estar meditando sobre o homem, a paternidade e a masculinidade, que de fato anda em crise por conta do nosso mau testemunho como homens, e também de tudo aquilo que o mundo tem feito à masculinidade, bombardeado a masculinidade. Eu preciso resgatar a função de cada um, do que é ser homem e daquilo que é ser mulher, diante da vontade de Deus e não da vontade das pessoas. Por isso é o mini retiro. O padre está usando para esse mini retiro esse livro: O Rei, o Guerreiro, o Mágico e o Amante. Aqui no lugar de mágico, a gente vai meditar amanhã o Sacerdote. Esse livro é escrito por 2 psicólogos, e eles fazem um caminho e que o homem maduro ele deve chegar nessas quatro figuras, que na psicologia chama 4 arquétipos, como se fosse a meta nossa, a meta como homem, para que a gente vista de alguma forma essas 4, entre aspas, fantasias ou 4 arquétipos. Se quando um homem maduro ele alcança essa ou uma dessas 4 potências, ele de fato se torna maduro. Onde o padre falava já, desde já, não é? A figura de Jesus é aquele que consegue os 4, a maturidade desses 4 personagens, mas também São José e alguns santos. Mas para nós então fica hoje, ontem o padre falou sobre o rei,
o que significa o arquétipo do homem, do rei para o homem, como que o homem deve alcançar essa maturidade de ser rei, para ele não ser um tirano, que é o oposto, que é assim o exagero da figura do rei, ou para que ele não seja um fracote, um bananão, e aí não exerça o seu reinado e não faça aquilo que é próprio de um rei. Assim, hoje, a segunda figura, que é a do guerreiro, também é algo que nós devemos alcançar. Aqui, é lógico que na nossa cabeça está muito poluído isso que a gente entende como guerreiro. Para que se fala rei, guerreiro, a coisa está tão assim absorvida na nossa cabeça que a gente já tende até a rejeitar essas figuras ou esses arquétipos. Na cabeça nossa, aliás, quem não viu ontem, quiser ver, está lá no Facebook da comunidade, Todos Tus, também está no Spotify agora, o Palinéias lá, você vai ver, vai aparecer lá, tem mais visualização que o Padre Fábio de Mello. Só que não, né? Quando a gente pensa em rei, a gente pensa nos reis do absolutismo, que às vezes que ficavam sendo servido e todo mundo, mas o Padre explicou ontem, não era essa a missão do rei na Bíblia, não era essa a missão dos reis que foram santos. Assim também do guerreiro, a gente pensa em guerreiro, a gente já pensa em violência, Então vamos ver o que de fato é a maturidade masculina quando ele chega nessa maturidade do guerreiro. O guerreiro representa o aspecto enérgico e ativo da masculinidade. Não é à toa que também Deus os capacitou com força, com atributos físicos de força, de aguentar elementos assim que exigem fisicamente. É lógico que existem mulheres que têm resistência, mas é próprio já do homem, Você vê a disparidade que é nos esportes, por exemplo. Você vê a diferença, por exemplo, da corrida de 100 metros ou da velocidade de uma bola, tanto do futebol quanto do vôlei, por aí vai, por conta do aspecto físico. Isso vai negar a própria biologia, não é? Então há algo ali da força do homem, próprio da força física do homem, que Deus constituiu como um dom, só que precisa saber ser exercido. É como se fosse um super-herói que recebe um poder. Quando você assiste um filme de super-herói, no começo do filme, quando ele recebe o poder, ele não controla direito o poder. O super-homem, por exemplo, ele tem que controlar o seu poder, senão ele vai pegar uma latinha de coca e já esmaga, não é? O homem também vai ter que aprender a lidar com essa força, sem exagerar e sem a ausência da força. Então, o guerreiro, ele representa esse aspecto de energia e ativo da masculinidade. E é associado com qualidades ou virtudes como coragem, ação, proteção, defesa. Na Bíblia, a gente encontra figuras de guerreiros: Gedeão, os soldados que Gedeão convocou, Sansão, Josué, não é? Você lembra esses personagens, enquanto que eles tiveram que lutar por conta da terra prometida. São José, que teve que lutar contra tudo e contra todos, né? Aqui veja que a luta não é só física, ele precisou lutar contra Herodes, contra uma mudança de local e contra o próprio demônio. E é por isso que São José é chamado de terror dos demônios. Na vida dos santos a gente tem Santo Inácio de Loyola, a gente acabou de celebrar, que era um militar, era um soldado. Santo Antão, né? E chegava a brigar com o demônio vinha bater nele e tal e coisa, mas ele vai lutando ali na oração e na penitência de tal forma que chega um dia que o demônio desista de tentá-lo. São Sebastião também era um soldado. O Padre Pio, que não é? Olha, o Padre Pio não vê ali um guerreiro de Deus, um soldado de Deus. João Paulo II também, não é?
Um soldado de Deus que sozinho enfrentou toda a esquerda comunista lá dos países da cortina de ferro. E sozinho derrubou aquilo. Pela sua vida de oração, pelo seu exemplo, pelo seu vigor. Não é? Então veja os exemplos. Para elucidar também, o Padre ontem deu exemplos de filmes. Então aqui também, exemplos de filmes que trazem a figura do guerreiro. Um deles, se você lembra, é o Gladiador. Quem assistiu o Gladiador, não é? De alguma forma, esses personagens que o Padre vai falar do cinema, eles são homens que dão a vida pela família ou por aquilo que eles acreditam. São capazes de enfrentar sozinho, por vezes, o Império Romano, ou enfrentar forças muito maiores do que ele. Então, o Gladiador, você se lembra também de Leônidas, lá nos 300 de Esparta, 300 para suportar todo o exército da Pérsia, e eles dão a vida por aquilo, né, para defender as esposas e os filhos, para que aquele exército não chegasse até Esparta. William Wallace, que é daquele do Coração Valente, também é outro, que era um povinho lá, uma sobra de turma, e ele foi lá e organizou aquele povo fez resistência e defendeu aquilo que era próprio deles. E também você lembra do Rocky, né? Do Rocky Balboa, que era um guerreiro. É interessante a vida do Rocky, e aqui mostra uma característica do que é ser guerreiro. Não é que ele era um grande pugilista, não é que ele, né, era o Mike Tyson. Você lembra do Mike Tyson? No início do Mike Tyson, você ficava até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã para assistir a luta. A hora que começava a luta, demorava 30 segundos. O cara dava uma força no braço lá e derrubava. Era um fenômeno. Do Rock não era assim. Não assistiu o filme do Rock, você se lembra que ele apanhava e muito. Mas o que mostrava que era o guerreiro? Que ele não desistia. Que ele não desistia. E isso é uma característica do homem guerreiro também. Que ele não desiste em favor da sua família, de Deus, dos seus valores. O pai também falou ontem uma frase de São Tomás que vale aqui. São Tomás fala assim, não é? Que a virtude está no meio. Aristóteles fala isso, São Tomás repete isso. A virtude está no meio, não é? Para você pensar, para você lembrar. Se você comer demais é pecado, se não comer também é pecado. Então a virtude está no meio, na medida certa. Assim, ontem o padre falava que o rei ele tem que ter a medida certa. Se ele exagerar, ele vem um tirano. Se ele amolecer, se ele afrouxar, ele vem um banana. Aqui também hoje. Então vamos ver as características de quando o guerreiro ele exagera na sua força, exagera nos seus atos. Quando o guerreiro ele se perde nisso e exagera na sua força, ele vira um sádico ou um violento. Quais são os erros que daí acontecem com o pai de família ou com o esposo que se torna um sádico, um violento? Ele tem comportamentos cruéis e ele tem prazer em causar sofrimento nos outros. Por vezes, para mostrar quem manda, ele gosta que os outros sofram, ou gosta que os outros rastejem, pedindo misericórdia ou pedindo, não é? Ele gosta de punir as pessoas de modo exagerado, ele gosta de ver o sofrimento das pessoas, ele é um sádico. Então, muitas vezes também, no meio da guerra, no meio dos filmes, a gente vê elementos de pessoas que se perdem ali naquela guerra e se tornam um sádico. O que o sádico faz? Ele, um pai ou um esposo, um homem que é um sádico, ele desvaloriza as pessoas e critica tudo. Ele, principalmente aqueles que são vulneráveis, ele gosta de pisar naqueles que são fracos, porque quando é confrontado com alguém do seu calibre, aí ele arrega. Mas quando aparece alguém que é fraco, ele gosta de humilhar, ou usa do seu poder, ou usa de quem manda aqui sou eu, não é? E isso vira de fato de novo uma tirania. Uma coisa também importante nesses dias
É você ver que uma coisa vai entrelaçando com a outra, né? Não é algo gavetinha certo, mas uma coisa vai entrelaçando com a outra. E se pode ter um homem maduro, um homem santo, que chega a esses 4 arquétipos, também pode chegar um homem péssimo, que vive os 4, as piores coisas dos 4. Então, esse desvalorizar as pessoas e humilhar os indefesos, os vulneráveis. Comportamento controlador e comandante. Como a Fábio falou aqui, quem manda sou eu. Ninguém pode falar. O pai de família, o esposo, ele que dá as ordens, ele se acha o machão, o sertão, ele que dá a última palavra, e é todo mundo cala a boca. Ele adota comportamentos autoritários, controlando pessoas ao seu redor, buscando estabelecer a sensação de poder e de distância. É assim também, você lembra ontem, né, que o casal falou sobre o cuidado do dinheiro. Que o dinheiro do casal é dinheiro da família, não é dinheiro de um e de outro. Para o guerreiro, para o sábio, não, tudo é dele. Dos filhos, da esposa, não sei o quê. E ele gasta sem prestar satisfação, sem dar satisfação para ninguém. E ele usa dessa violência, dessa força, às vezes, com violência. E aí a violência domiciliar, a violência doméstica com a mulher, com os filhos, até o ponto, igual ontem, de ter abuso dentro de casa, abuso sexual, abuso psíquico, abuso físico das pessoas. Ele destrói as relações, prejudicando os sentimentos e a autoestima dos outros através de palavras e ações cruéis. Uma pessoa que é um sádico, ele rotula as pessoas. Ele fica jogando praga, aquele que o povo chama de praga. Ele vai rotulando, ele usa de grosseria, de estupidez, de palavrão, e vai rotulando. Ele quebra com isso a autoestima das pessoas. Ele, como o padre falou no início, ele vai desvalorizando a pessoa, desvalorizando, e a pessoa, com medo, tende a se rebaixar, e daqui a pouco ela está perdida, ela se anula enquanto pessoa. Isso é um pecado grave. Fazer com que o outro seja anulado. Também nessa parte de discussão das relações, você se lembra ontem que o padre deu o exemplo do Rei Leão, né? Quando o reino lá do Rei Leão ele estava sendo comandado pelo rei justo, a coisa prosperava. Quando ele morre, o filho foge e o tio, que era um tirano e que era também um sádico, assume. Você lembra como que se transformou o reino? Virou um reino de morte. Por quê? Porque as relações acabaram. Acabaram as amizades, acabaram as relações. E assim também acontece com a família. Não tem falta de intimidade e de ternura. Não consegue quantos e quantos que passaram por esse trauma ou por essa vivência dos nossos pais. Isso não justifica que a gente também espelhe isso nas famílias. Você, de alguma forma, precisa cortar correntes que a gente acaba herdando dos nossos pais, porque eles não são perfeitos, mas que muitas vezes a gente precisa cortar certas correntes espirituais, por exemplo, da prática, o padre vai falar isso amanhã, da prática do esoterismo, mas também certas repetições de ambientes. Por exemplo, o vô bebe, o filho bebe, o neto vai beber. O vô trai, o filho trai, o neto trai. E para ele pensa assim, não, fui criado assim. Por muitas vezes há um exemplo ruim dentro de casa. Há um exemplo de um sábio. E daí para ele é, por exemplo, normal a traição. Ele é homem. Por vezes a gente vê cada absurdo. Outro dia aqui na paróquia uma pessoa de coração doído, falando da situação do marido, e foi falar com o padre. E o padre ainda falou assim, não, você sabe como que é, isso é coisa de homem. Que coisa de homem, gente? Coisa de homem
é ser fiel à sua esposa. Sabe? Por que sai falas desse tipo? Porque a pessoa vai espelhando, às vezes, coisas que já viu em casa. Como ele falou, a gente precisa cortar certas correntes que você aprendeu aí, do mau exemplo de alguns pais que tem. Atração pelo sofrimento e pelo poder, ele se sente atraído pelo poder que o sofrimento alheio lhe confere, buscando exercer controle e influência com violência física, emocional e sexual. Vira um inferno a casa. Se tem bebida, se tem, só vai piorando. Por vezes, gente, tem gente que chega na minha atendimento e fala assim: sabe, padre, meu marido é bom, ele é trabalhador, ele cuida bem dos filhos, ele traz o pão em casa, aí não sei o quê, mas quando ele bebe, não, gente, então ele não é bom. Ele não é bom. A gente não pode ficar passando a mão, sabe? Por quê? Por muitas vezes esse dançado, esse tirano, que o padre vai família da semana, às vezes o gatilho disso pode ser bebida, a droga, a pornografia, o dinheiro, e aquilo faz com que seja um gatilho para dentro de casa para ficar louco. Eles se acham no direito, daí, como o padre falou, de exercer violência para aqueles que estão sob a sua tutela, que ele deveria cuidar. Crueldade, insensibilidade aos sentimentos, ao sofrimento das pessoas. Presta atenção, você, pai e esposo, às vezes você tira a camisa do corpo para dar para alguém de fora de casa, mas dentro de casa não cuido. É frescura dela. É coisa de mulher, isso é frescura dela. Não é? Isso aí é uns tabefes, uns tapão na orelha, já resolve, já. Vira de novo esse sábio. A desumanização dos outros, como o padre falou, o Fernando depois vai falar, na teologia do corpo, há um conceito que o Papa João Paulo II fala, que é a transformar o outro em coisa, a coisificação das pessoas. Esse sábio é assim: as pessoas têm valor enquanto elas me dão benefício, enquanto elas são coisas para mim. De novo, às vezes ele não tem essa coragem lá fora, porque lá fora tem alguém que enfrenta, mas dentro de casa, como está tudo sobre a tutela dele, como tudo é ele que sabe, ele que fala, ele que paga, o dinheiro é dele, ele bota todo mundo ali e transforma todo mundo numa coisa. E deixa eu dizer para você: pais doentes, filhos doentes. Vem a turma aqui com a criança de 4, 5 anos. Pode ser que tem, está vendo vulto, está com violência, está não sei o que, está não sei o que. Você tem que olhar. Você tem que olhar para os pais. Como é que estão os pais? Pais doentes, filhos doentes. Identificação com figuras sádicas na mídia. Sabe, fica procurando esse sadismo na televisão, por exemplo, na internet. Programas de violência, assim, de jornal que fala de violência, aquela coisa toda. Ou quando vê algo de violência, ainda apoia. Não, está certo mesmo, tem que cortar a cabeça do cara, tem que, sabe? Apoia ainda e quer sangue, sabe? Quer sangue. Não sabe jogar bola, não sabe perder, por exemplo, já quer, né? É um sábio. E vulnerabilidade à ansiedade e estresse, porque não é? Porque está sempre pilhado. Ele está sempre achando que alguém está enganando ele. Ele está sempre achando que não estão fazendo direito. Então está sempre na pilha. Sobra para quem não tem nada a ver. E como o padre falou, o lugar que se manifesta mais é dentro de casa. Porque talvez no serviço, se ele erguer a voz para o patrão, está mandando ele embora. Agora em casa tem lá a mulherzinha lá que aguenta. Esse sádico, veja, ele começa também a fazer ele começa a minar, por exemplo, a fé das pessoas. Vai na igreja de novo, mas porque vai entrando na igreja, o cara não sai do bar, né? Não sai do bar, mas vai na igreja de novo, viu? Mas você está tendo caso com o padre, hein?
Mas por que você não põe lá uma cama? Lá? Viu? Se erguer a saia do padre, vai achar o cedo. Primeiro que não é saia, não. Quem falar que é saia, já ganhou 2 anos no purgatório. Mas ele fica minando, sabe? Não precisa ir na igreja, mas no bar ele vai, ele deixa ele no bar. E às vezes a mulher ou o filho que vem na igreja, às vezes aquela mulher que o padre até pensa que é viúva, né? Que não vem com marido. Mas ele, para ela ir para a igreja, ele faz um drama, ele faz aquele terremoto, aquela coisa. Talvez se ela estivesse indo no bar, na zona, ele não estava dando nome, não é? Por outro lado, esse é aquele que exagera o guerreiro. Existe aquele que falta guerreiro, falta guerra nele, falta essa santa violência nele, falta essa santa força nele. E aí dá o contrário, dá o masoquista. Se um gosta de fazer sofrer, o outro gosta de sofrer. E aí a família padece também. Aí acaba sobrando tudo para a mulher, ou às vezes tudo para o filho, porque casa que falta ao homem, a mulher vai sem calça. Alguém tem que tomar conta da coisa, né? Só que daí também dá a mulher estressada, pilhada, sobrecarregada, com doença psíquica e tal e coisa, porque em casa tem um banana ou alguém que não assume ou não tem coragem de dar a vida pela sua família. O pai falou, vocês vão ver que vai misturando as coisas com o homem. Ele tem uma excessiva, ele tem submissão e passividade. É submisso na interação dos outros, sabe? Tudo bem, gente, tem guerra que você tem que entrar. De modo especial quando são guerras justas que ofendem a Deus ou ofendem a sua família. A paz no Evangelho não é ausência de guerra. Jesus vai falar que ele veio trazer a espada, que a palavra dele vai dividir, não é? Então, por exemplo, está lá, precisa corrigir um filho, mas sobra só para a mulher, porque ele não quer conflito, ele quer ser amigo do filho, ele não quer ser pai. Então, para não ficar mal com o filho, ficar mal com a galera, ficar mal ele, sabe? É o passivo, ele vai deixando que a coisa role e a turma vai se perdendo, Aqui é diferente de paciência, né? Aqui pensa assim, entrou uma pessoa agora aqui na igreja e ele veio e agrediu o padre, me agrediu. A santidade é eu sofrer aquele ataque. Vocês que deveriam me defender, mas será? Os acólitos, será? Até desacordar. Mas vamos supor que o cara venha contra a Eucaristia. Aí sou eu que vou tomar as dores. Entende? Então, não confundir com a paciência, porque daí muita gente esconde essa passividade de não tomar a decisão, ou de não querer conflito, com a paciência. Ele é paciente, é nada, é uma banana. Não é? Na paróquia, às vezes, a gente tem que tomar muita decisão, gente, que é duro, mas vai agradar e desagradar. Não é assim? Como pai de família também vai ser assim. Por exemplo, essa questão de não ir na missa. Eu não entendo isso. Chega lá, meu filho não quer vir mais na missa, pai, não sei o que aconteceu, ele só fica no videogame, e ele fica até 3 horas da manhã lá no videogame, e não quer fazer nada. Aí você pergunta, quantos anos ele tem? 11. Suas casas, sua regra. Está faltando lá, não, vai na missa. Vai emburrado, vai na missa. A hora que você tiver a sua casa, aí você vê o que você faz. Enquanto estiver aqui, você viu segunda-feira o Padre César falando que dá 8 horas, todo mundo tem que rezar o terço lá. Não é assim? Agora, olha a frouxidão, hein? Aí, não, deixa ele lá, vamos dar conflito, não sei o quê. Deixa fazer escândalo, hein? Pensa assim num moleque mimado lá no supermercado,
que fica querendo aquele doce, aquela coisa, e faz aquele escândalo. Você é pai e mãe. Se você comprar um dia que ele fizer o escândalo, você está perdido. Você não vai dominar ele nunca mais. Não é só no supermercado. No cotidiano também. Precisa mostrar que é que manda, que tem uma hierarquia. Você viu outro casal falando, existe algo que é próprio dos pais, que tem que conversar com os pais, mas eles têm que saber de onde vêm as coisas. Tem que saber da responsabilidade das coisas. E tem que saber que nessa casa é a lei de Deus que permanece. Mas cadê o pai para falar isso? Não tem. Está lá escondido na televisão, no futebol. Ou não vai, porque olha que a gente escuta direto. Ah, padre, meu filho não quer vir mais porque ele fala assim, o pai não vai. Mas o padre já falou aqui. Está lá em Isaías. Na hora que bater a senha do julgamento, o primeiro que vai ser chamado será o pai. Cadê o povo que eu te dei? E lá está escrito assim, Isaías responde, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. É você, pai, o primeiro que vai ser chamado ali. Essa passividade, essa submissão, faz com que a pessoa aceite que as pessoas abusem de Deus e da sua família. E não deixa para lá, e não sei o quê. E está lá a professora falando um monte de vinagre na cabeça do moleque, e está lá não sei o quê, levando ele para droga, e está lá a pessoa passiva, e daí a mãe está lá, a mãe. Veja que as mães não são santas, o padre já falou que o dia das mães vai chegar, e daí, né? É que hoje o tema é o homem. Mas veja, não é assim? Quem que é esses seus amigos? Quem são os seus amigos? Quem que são essas pessoas? Que onde você está indo? Não vou falar, deixa ele é adulto, já é adulto, gente, não sabe nem pagar o boleto. A autopunição. Lembra que um usa de violência com os outros, esse aí usa de violência com ele. E aí ele começa comportamentos autodestrutivos, que pode ser descontado em comida, em bebida, em preguiça, no fundo ele quer morrer. Só que ele não fala isso. Mas o que ele faz? Ele fica entrando dentro da casinha, cada vez mais na casinha, cada vez mais. Vai virar uma criação que a mulher tem que cuidar. Autoflagelação emocional, física, como forma de punição. Anulação pessoal, acreditando que isso que deve ser feito para ser amado. Fica esmolando amor, que coisa feia, não é manjão aí. Fica esmolando amor. O padre falava ontem que é próprio do homem, do pai, ele estar mais retirado, no sentido assim de que o filho quando cai corre para a mãe. Ele correu para mim, então significa que ele ama mais a mãe do que a mim. Cresça, pelo amor de Deus, sabe? É assim, vai virando esmolando o amor, sempre esmolando o amor. Você já viu que é próprio do homem? Repara que você que é homem, quando você encontra com seus amigos, você não fica assim, ei cara, beleza, não sei o quê. O outro cara, não é? Você já reparou que você que é homem, você cumprimenta o cara xingando? Não é? Ô seu corno, ô seu, você quer? Aí, seu bobão, seu que, seu corintiano, seu que. Cumprimenta xingando o outro. Aí tá lá o cara, você tá legal. Dentro de casa, com a mulher, que eu não sei o que é outro. Ninguém aguenta também, gente. Não é? Você tem que ter virtudes masculinas aí. E isso que atrai a sua esposa, ou que atraiu sua esposa, ou se enganou bem, né, mulher? E hoje em dia tem jeito de enganar e muito, hein? O cara precisa sofrer. Ele não consegue lidar com alegria, com vitória, ele não consegue. É assim, deu certo, né? Mas vai ficar. Sabe quando o cara torce um time e ele fica assim durante a semana? Vai perder. Porque tipo assim, se perder, eu falei,
Sabe, ele não consegue lidar com a vitória dele, com a vitória das pessoas, porque ele acha que todo mundo tem que sofrer e ele mais ainda. Então, é sempre assim, a pessoa vai lá e conta uma vitória, conta algo que aconteceu, em vez de agradecer a Deus, não. Viu, mãe? Você acha que é assim? Você acha que isso aqui? Você acha? Sabe, parece que quando Deus dá algo, parece que daqui a pouco Deus vai me punir. Você, pai, você, esposo, tem que ensinar os seus filhos, a sua família, a agradecer as pequenas vitórias já. Desde as pequenas vitórias de cada dia. Se você tem salário, se tem um prato de comida, você tem que agradecer na hora da sua refeição lá. Porque é Deus que deu. Quanta gente passando fome. Dependência emocional, o padre falou, baixa autoestima, autoimagem negativa, sabe? Lembra o desenho? Ó dia, ó céu. Ninguém aguenta, gente, ninguém aguenta, sabe? Os vampirão, tem os vampirão que suga a energia da gente, não é? Sempre tem na porta da igreja o cara que fala assim, falar é fácil, não é? Sai pra lá, mano, você pega a cruz assim, vai sai direto, vai direto. Tem dia no atendimento, eu estou lá, e aí você está cansado, só pior, só vem outro, e aquela coisa. E aí você olha na fila da confissão, está lá o vampirão te esperando. Você fala assim, Senhor, hoje não. Vai que para doer. Ninguém aguenta, como é que aguenta, ninguém fica me aguenta, sabe? Atração pelo relacionamento abusivo, eu nem vou entrar nas partes aqui, mas muita coisa de falta de homem por causa que as pessoas procuram relacionamento que eles sejam abusados, inclusive, né? Homem com homem, ou às vezes uma mulher também. Às vezes no relacionamento ele procura uma sargenta que o humilhe, que pise nele, que não sei o quê. E veja o crescimento dessas, entre aspas, fantasias sexuais, que no fundo são deturpação disso aqui que o padre está falando. Deturpação. A gente vê, por exemplo, a gente na confissão tem cada coisa, gente, porque você pensa assim, nossa, mas o povo vai inventando isso aí também, sabe? O homem que passa a mulher para outro homem e ele fica assistindo. Por que disso? É isso aqui, é um sadismo, é um sabe? Nem lembrando isso que não vai longe. Dificuldade de estabelecer limites, ele não consegue estabelecer limites dentro de casa. Recusa da própria potência. Precisa ser feito algo na sua vida, no trabalho. Ele precisa, por exemplo, ele está vendo que não está dando mais aquele trabalho, ele precisa se mexer. Vai fazer um curso, vai fazer outra coisa, mas não está sem potência, tá? Não quero aquela coisa toda, sempre foi assim, vamos virando assim, vamos. E às vezes Deus está falando, muda. Só que para mudar precisa, a gente vai falar daqui a pouco, precisa passar sempre por um parto, sempre por uma etapa de transição, sempre. E essa etapa de transição não é fácil. Omissão é omisso, é vulnerável à manipulação e deixa que as pessoas manipulem. Aquele que o padre falou, ele sente atração por figuras autoritárias e tem um ciclo de vitimização, que o padre falou, ó dia, ó céu, de vítima, que na sociedade hoje tem crescendo muito. Muito bem, vamos ver então agora o guerreiro mesmo, como que Deus espera que o homem que é guerreiro seja. Primeira coisa, ele tem que ter coragem e determinação. Coragem. São Tomás fala assim, que a coragem é a capacidade de dar a vida por aquilo que ama. Porque se você tem coragem para dar a vida por qualquer coisa, isso é imprudência. Coragem é dar a vida por aquilo que ama. Olha os personagens da Bíblia que o padre citou, olha os personagens dos filmes que o padre citou. Um cara vai lá e
entrou por causa de um time de futebol. Ele tem coragem de dar a vida por um time. Mas o que vale? O cara foi no bar e brigou com o amigo dele por causa de uma pilha. O outro foi lá e deu uma facada nele. Ele morreu por uma pilha. É a coragem dele, é o amor dele. Agora, se a sua coragem, se o seu amor é Deus, se o seu amor é família, então você vai ter que dar a vida por eles. Vai ter que ser guerreiro, vai ter coragem de enfrentar os seus próprios medos, porque a coragem não é ausência de medo, não é, mas é enfrentá-los. Determinação, é capaz de perseverança, não desanimar pelo caminho, não arregar, ir até o final. Lembra do Rock? Uma agressão positiva. O guerreiro canaliza a agressão de maneira positiva, defendendo seus valores, protegendo os vulneráveis, lutando em favor da verdade. Estou vendo aqui o rei, estava lá no salão paroquial, não sei o que era, a hora que fazer alguma coisa, começou a sair uma brigaiada lá de marido traído, sabe aquelas coisas lá, aquele barraco que foi. E daqui a pouco o cara veio para cima da mulher. Quem que foi lá? Padre Meia, bocó. Levei um papinho na orelha e cortei o dedo, né? Mas eu falei aqui, não, meu, chama a polícia, tá louco? Você tá louco? Não é? Você acha que na hora eu pensei, será que eu vou? Eu não fiz jiu-jitsu, né? Eu não fiz nada, eu só fiz geladeirice. Geladeira só. Agressão positiva. Veja também uma coisa, quando vamos supor, você, pai, está brincando de lutinha com. Isso é coisa de moleque, velho, de homem, viu? Você que é mulher, mas é assim mesmo. Tá lá, lutinha lá com o seu filho, aquela lutinha tal e coisa. De repente ele fica estressado, o moleque fica estressado. E ele vem com tudo em cima do pai, com a violência o pai já percebe que não é luta. O pai o que faz? Pega o braço dele e aperta assim, para. Não é? Ele tem que ver que ele está controlando a força, não é que tem que ver que o pai está brincando, que ele está controlando a força, porque o pai está falando do Superman. O Superman vai pegar uma latinha de coca lá e ele tem que controlar a força. Então, existe uma agressividade que é saudável, no sentido assim, que faz com que você enfrente certas situações que vão contra Deus, contra a sua fé, contra a fé. Disciplina e foco. Disciplina, o guerreiro, pensa só, o cara, ele tem que ter uma disciplina para ser lá o guerreiro, o soldado, aquela coisa toda. Você também, para ser esse guerreiro de Deus, tem que ter disciplina. Disciplina de oração, disciplina de não se levar aos desejos. Lá em Esparta, a molecada, ela era entregue desde os 10 anos para ser soldado. Era uma cidade-estado, eles viviam assim. E o moleque, já desde cedo, ele era treinado a não se dobrar diante dos desejos de bebida, de comida, de sexo, Veja, eles eram pagãos. Você, como cristão, tem que ser mais ainda. Ter disciplina, ter foco, ser um homem da palavra. Ontem a gente falava, os seus filhos, a sua esposa vê você com o terço na mão. Isso é um homem forte. Isso é um guerreiro. É aquela pessoa que não se deixa levar pela canseira daquele dia, mas sabe ter que ir na missa, mas sabe que tem que rezar o seu terço. Porque a ele foi dado defender a sua casa. E defender na mão até que é fácil. Mas defender espiritualmente, aí tem que ser homem de verdade. Como São José foi, como o pai de Santa Teresinha foi. Necessidade de liderança e estratégia. Veja, se pega aí o marido que não escuta Deus, que não sabe para onde vai guiar a família, que, vai perder. Tem que ter a liderança lá. Tem que saber para onde vai, mas aquilo que o padre falava ontem, não é aonde a minha cachola manda, mas aonde Deus manda. Olha São José, gente. São José não falou uma palavra na Bíblia.
Eles só escutavam e faziam o que Deus mandava. Honra, integridade e honra. Olha só, o guerreiro, ele segue um código de conduta pessoal. Você olha assim para os seus pais, para os nossos avós, havia esse código de conduta ali, não é? Por exemplo, um código de conduta, por exemplo, até do casamento. Agora, hoje em dia, não é? Queimou o feijão, né? Um código de conduta em relação ao trabalho. Você viu ontem o diácono falando, né, na palestra dele, o que ele falava? O pai dele ensinou ele a ter vergonha na cara. O pai dele não tinha estudo, mas ensinou a ter vergonha. Você está devendo, você tem que pagar. Você não consegue pagar, você vai lá e vai explicar para o cara o que é isso. É código de conduta que ele aprendeu. Lembra que antigamente a pessoa, a palavra bastava. A pessoa às vezes fazia, sei lá, um acordo, e depois no meio do acordo ele via que ele entrou bem. Mas como ele não tinha saído muito bem naquele acordo, mas como ele deu a sua palavra, ele ia até o fim. Honra, conduta. E você que é homem, pode ver que você, quando assiste filme de honra, você fica, olha que da hora, porque isso é uma virtude que você tem que ter. Você tem que aprender a ser o primeiro e o último. É o primeiro que se organiza e é o último que apaga a luz. Você está como servo em casa. Então, no quartel a gente aprende isso. Depois que o soldado falando, o diácono falou ontem, né? Você é aquele que chega primeiro, começa a ver como é que está a tropa, como é que está o pessoal, está precisando de algo, está não sei o que, precisa dar bronca, precisa ajudar alguém, muito bem, fez o que tem que fazer, agora vai lá, ele vai apagar a luz, vai ver se está todo mundo descarregado. Mas de novo, essa coisa de método sexual vai criando um monte de homem que quer ser servido. É o primeiro e o último. O primeiro que chega, o primeiro que se apronta para ir na missa, o primeiro que pega o terço, o primeiro e o último que termina, que sai, que para. Está longe, né? Ele tem que ser guia de sobrevivência. Ele tem que ensinar os seus filhos, a sua família, a sobreviver nessa selva que é esse mundo. Esse é um louco. Ele tem que ter guia de sobrevivência, como o pai falou. Olha, meu filho, não vá por aqui, não escuta certo tipo de pessoas, sabe, encurta caminhos para sua família. Pode falar de novo. Lembra? Pega o facão e vai abrindo, mata dentro. Quem que vai se arranhar? É o que vai primeiro. Para que os outros que venham na sequência não padeçam. Lealdade a uma causa maior do que você. Para você, de fato, cumprir, veja só, a masculinidade, você precisa ter uma causa que é maior do que você. A causa maior do que eu, na minha vida, é o sacerdócio. A causa maior do que você, na sua vida, se chama família. Essa é a sua causa que você tem que ser leal. Por isso, um homem que trai, ele não está sendo um homem que faz. Ele está sendo qualquer uma dessas coisas aqui. Lealdade a algo que é maior do que ele. Distanciamento emocional, que o padre falou, não fica carentão, não fica o tábua, aquela pessoa que é matada, mas não tem um certo distanciamento. Veja, é próprio você, mulher, de você ficar corrigindo toda hora, falando. Isso é bom, isso é próprio seu. Para que quando ele fale, a parede trema. Só que o que acontece? Às vezes o cara já quer fazer tudo no tremer, ou o cara não quer falar nada. Tem que ter um tipo de voz ali que fala: opa, chega! Não é? Deus foi assim, Cristo foi assim, os profetas foram assim, os santos foram assim.
Destruição criativa, saber destruir para criar, não é? Então, engole choro, fez errado, desmancha, vai fazer de novo, sabe? Ensinar a vida, que a vida é assim, é o eterno, morre e ressuscita, morre e ressuscita. Para isso a gente tem que passar sempre por etapas de amadurecimento. E na vida do guerreiro, lá no cuidado que o padre falava, elas são forjadas por etapas assim da vida, que é preciso, por exemplo, deixar o menino 12, 13 anos, deixa o menino 3 dias lá, só com os camaradas lá, ele vai guerrear, ele vai caçar, ele precisa romper com a mãe. Precisa cortar o cordão umbilical com a mãe. Senão está aí, neguinha, você mulher sabe, né? 40 anos e é o filhinho da mamãe. 50 anos é o baby. Né? Visão das mulheres como parceira, não como concorrente. E daí que só vai ganhar mais que você? E daí que ela é mais inteligente que você? E daí? Ela é sua parceira, ela é sua esposa. E o pai falava ontem, você tem que amar mais sua esposa que seus filhos. Na Bíblia fala isso. O homem vai deixar sua casa, a mulher vai deixar sua casa, vai nascer em sua carne. Depois que os filhos crescem, eles vão formar a família deles. E essa é a sua grande parceira da vida. Essa deve ser a sua parceira da vida. Não, ela não é a sua concorrente. E por fim, gente, você tem que aprender a morrer pela tropa. Um guerreiro morre pela tropa. Pode falar ontem. Um sargento, um capitão não chora na frente da tropa, mas ele é capaz de morrer na frente da tropa. Veja, choro ali, nesse caso que está falando, é a fraqueza. Agora, dar a vida, ele dá exemplo. E sua família tem que ver que ali, às vezes, veja, para acabar, quando você era criança, talvez você estava jantando lá e viu que tinha 2 bifes só. E quem comeu foi você e sua irmã, você e seu irmão. E aí você pensou, você perguntou para eles, e eles falaram assim, não, hoje a gente não está com vontade. Hoje você sabe que não é isso. Porque eles morreram pela tropa. Tem muito pai que não quer morrer pela tropa. Por fim, como nós vamos terminar todo dia, seja forte, seja homem. Canto dos ofendidos. Seja bendito, ó Senhor, pelo teu santo pão, que aqui é a presença.